CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite também às pessoas que acompanham pela rede, né? Pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro. E hoje nós vamos ter mais uma reunião reunião pública, com o tema sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Notadamente hoje, o capítulo 6, vamos encerrar o capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 8, uma mensagem consoladora aí, sobre a consolação que Deus traz aos humildes e aos aflitos que imploram por ela. O palestrante é o Paulo Nagai, ele está chegando, já avisou que está chegando. Enquanto não inicia a reunião, nós vamos aqui ler os avisos. Vai ser bom que dessa vez vai dar para ler os avisos todos. É um sonho de consumo de quem dirige as reuniões, é ler os avisos todos. Nós temos aqui na casa, o primeiro aviso é sempre sobre os cursos, porque nós vemos cada dia isso parece brincadeira, mas não é não. A prática mostra a importância da questão do estudo. É a partir do estudo que nós avançamos, e muitas vezes parece incrível, mas a gente vem estudar para se acalmar, para levar o consolo à nossa casa, à nossa família, né? E aqui na casa são muitos cursos. Temos 2 cursos que são privativos para os médiuns, que são chamado curso de orientação mediúnica e passe, que é às segundas-feiras, às 8 da manhã às 7 da noite. Mas, além disso, tem cursos abertos todos os dias da semana. Perdão, sexta-feira nós não temos cursos abertos, é só para o atendimento, no atendimento espiritual, né? A chamada desobsessão. Na segunda, então, temos o que é o Espiritismo, ou melhor, o Livro dos Espíritos, às 9 da manhã, às 9h30, na sequência do curso de orientação mediúnica, o Newton José, que é o presidente da casa, ministra o curso do Obras de Leon Denis. Começou há 2 semanas o problema do ser, do destino e da dor. E de tarde, curso de obra de André Luiz. Estamos começando às 5 da tarde, Obreiros da Vida Eterna. 7 da noite, o Livro dos Espíritos. Terça-feira, Livro dos Espíritos às 8 da manhã, no formato live híbrida, de 8 às 9, 9 horas a Gênese na sequência. E depois à tarde, aí tem muito curso. 5 da tarde tem o Evangelho segundo o Espiritismo, formato presencial. O Céu e o Inferno, às 5 da tarde, também presencial, no formato live, perdão. Livro dos Espíritos, às 7 da noite, presencial. O Evangelho segundo o Espiritismo, às 7 da noite, presencial. E Livro dos Médiuns, presencial. Terça-feira tem curso aberto. Na quarta, formato live híbrida, o Evangelho segundo o Espiritismo, às 8 da manhã, é um curso. E à tarde, palestras 15 às 19. Palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Quinta-feira também tem curso. Livro dos Médiuns, 8 da manhã, formato live híbrida, com presença de público também, aqui no salão. Às 9 horas, o Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos mais direcionado aos jovens. O público é majoritariamente um pouco mais jovem do que nós, aí na faixa de até 18, 19, 20 anos. Um pouquinho mais jovem do que nós. À noite, obras de Dona Ivone Pereira, quinta-feira. Está começando nesta semana, começou a quinta-feira, nessa quinta-feira agora vai começar o livro Recordações da Mediunidade, terminou Devassando o Invisível. Vai começar Recordações da Mediunidade. Na quinta-feira, no formato live e híbrida, o Evangelho segundo o Espiritismo e presencial o Livro dos Médiuns na quinta-feira. Sexta-feira, como dissemos, não tem curso, mas sábado tem um atendimento na obra social, Antônio de Aquino, onde tem evangelização para as crianças, para os jovens e para as mães.
Simultaneamente, palestra sobre o Livro dos Espíritos aqui no salão, e às 17 horas, palestra sobre o Livro dos Espíritos. Domingo não tem nada? Tem. Domingo às 8 da manhã, Memória de um Suicida, da Dona Ivone Pereira, aquele livro bem que fica em pé, livro bom. E às 9h30, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí sim encerramos a semana. Falamos da obra social agora há pouco, né? No atendimento no sábado. Para a obra social, a gente está sempre disponível, pedindo doação de mantimentos, de roupas para o bazar, tudo aquilo que possa auxiliar no atendimento às famílias. Cadastrados tem quase 400 famílias. Agora, no início do ano, tem um retardo assim, no retorno, mas a quantidade de cestas básicas e de atendimento já supera, está quase na casa dos 300 cestas básicas por mês. Então, qualquer alimento que for doado, ou quem puder doar quantias também sem óleo de cozinha. A gente fala muito do frango, né? O frango, se doar na quinta, ele no sábado já está sendo servido já junto com a sopa ou com a refeição que é feita lá para a criança e para as mães. Então, quem puder ajudar, a casa está de braços abertos, pedindo mesmo, e será muito bem-vindo. Quem quiser também trabalhar, enfim. Um outro aviso que a gente sempre fala é a questão do atendimento fraterno. Quem depois da reunião quiser conversar com algum médium da casa, basta, ao término da reunião, permanecer no mesmo lugar, que alguém da direção da casa, o Newton ou a Adilane, vai indicar um médium para conversar sobre a situação, quando não, eles mesmos. Um último aviso, antes da gente fazer a leitura e a prece, é a questão dos celulares, que a gente coloque os celulares no modo silencioso, para a nossa própria concentração. É pouco tempo. O problema que acontecer, a gente não vai ficar desesperado, não. Vai dar tempo da gente solucionar depois. Então, se colocar no modo silencioso, desligado é o ideal, modo avião ou desligado. Quem não puder, no modo silencioso. Eu ia me esquecendo, tem um outro aviso que ainda não está aqui. A casa tem um serviço, a gente está sempre, como muitas casas ainda não estão a pleno vapor, está acontecendo de a gente conseguir doações de quentinhas, doação de pães, e não ter quem vá pegar. Eu estou lembrando aqui, eu vou tomar um minuto seu aqui, tá, Paulo? Sem problema, né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem uma doação de quentinha lá de um restaurante do Barra Shopping, mas tem que estar lá. A única condição que eles têm é que esteja lá às 7 da noite. E 7 da noite, todos os médiuns da casa estão envolvidos aqui nas tarefas. E não dá para estar, tem trânsito, né? Então, tem algumas situações assim, para pegar pão também em algumas padarias ou em algumas outras casas. Às vezes, falta a pessoa para ir pegar. Então, quem estiver assim, querendo começar num trabalho voluntário, quiser ajudar, pode só dar o contato ali na livraria. A gente tem um formuláriozinho, tem até esse aviso, está ali no quadro de aviso, mas se quiser dar um nome, o telefone, que aí a responsável por esse contato, ela faz uma fichinha ali, olha, apareceu um serviço terça, 5 da tarde. Ela vai ligar para aquelas pessoas, fazer um contato no Zap, quem sabe aí não nasce uma oportunidade de trabalho voluntário, bom para quem faz e bom para casa, que aumenta assim o escopo de atendimento. Vamos agora então para a leitura do Caminho, Verdade e Vida, na página que antecede. É a lição 53 do livro Caminho, Verdade e Vida. Mais tarde a Sandra vai fazer o comentário no momento dos passos, para sustentar os passos. E a página diz assim, faz uma referência a uma passagem de João. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. E aí, o Emmanuel vai dizendo para a gente, muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação.
aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos palavra qualquer, não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece o Cristo a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhe a sobrevivência e deseja-lhe a paz, deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência, além da morte, na certeza de que haverá exame de compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemos-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fátuo do menor esforço. Vamos então manter nossos pensamentos unidos mais ainda e pedir a Deus, nosso Pai, pedir a Jesus, nosso Mestre, aos guias da casa, sempre representados pelo altivo, pelo José Jorge, patrono desse salão, Baltazar, Herman, Antônio de Aquino, tantos outros, ao Mestre, por que não dizer, ao Mestre Jesus, toda essa gratidão, todo esse pedido de apoio, de amparo, que seja em nome da atuação desses espíritos. Não podemos esquecer também a dona Cidinha, a dona Neuza, dona Elvira, a própria Lourdinha, e espíritos amigos que participam sim dos trabalhos da casa, que seja em nome do amor deles, do amor desses espíritos amigos de Jesus, mas sobretudo em nome do amor de Deus, nosso Pai, possamos pedir pelo início do trabalho, pelo início da reunião pública da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Bem, peguei uns minutos aí do Paulo Nagai, e pela misericórdia de Deus mesmo. A lição de hoje é o Cristo Consolador, capítulo 6, o último item, sobre a consolação de Deus e a força que Ele dá aos aflitos e aos humildes. Como o trecho é curtinho, eu já tomei tempo aqui do Paulo, vou pedir a Deus que o abençoe mais uma vez, nossa gratidão pelo esforço que Ele faz para estar aqui conosco. A palavra é sua, Paulo, fica com Deus. Até 7h50, mas se você avançar, não vai ser 5 minutos que vai deixar a gente mais... Nós vamos ficar felizes. Pessoal, boa noite, que Jesus nos abençoe mais essa noite de estudos, e que tem uma importância também grande, porque é dia dos passes, né? Mas o que eu preciso fazer aqui? Vai, vamos embora. O que é muito importante também, porque é o dia do atendimento, e o atendimento ele fica mais solidificado quando o estudo aqui, quando nós estamos bem concentrados no estudo, ajudamos a produzir os fluidos necessários para serem usados no tratamento. Bom, o estudo de hoje, ele é o último item das Instruções dos Espíritos, e o subtítulo dessas instruções é a vinda do Espírito de Verdade. São 4 comunicações que Kardec colocou aqui, do Espírito, que se intitulou Espírito de Verdade. Bom, vamos fazer um resumo aqui do que esse Espírito colocou nessas 4 mensagens curtas sobre esse título. Então ele vem colocando na primeira que não veio aniquilar a humanidade, que a intenção de Deus com essas mensagens
é ajudar tanto aos vivos quanto aos mortos, para que se recomponham diante da lei, ensinar e consolar os pobres deserdados e convidar cada um de nós para sermos os artesãos da própria imortalidade, ou seja, chamar a responsabilidade da salvação, do progresso da alma, de cada um para si. Isso já na época de Jesus, quando Jesus veio trazer o Deus único, a humanidade sempre foi rebelde à palavra divina, e os meios de nós nos relacionarmos com a divindade era muito o troca-troca, né? O caminhar da religião, que é algo normal também, é um progresso gradativo em que nós fomos aprendendo a nos relacionar com Deus. E na vinda do Espiritismo, a gente também tinha ainda, como temos até hoje, esses ranços desses hábitos milenares de terceirizar a responsabilidade do progresso, sempre jogar para cima do outro a culpa dos problemas que nós passamos. Então, nesse capítulo, que é o Consolador Prometido, esse capítulo 5, exatamente Kardec compilando as mensagens e sistematizando os conceitos de trazer o Espiritismo como Consolador Prometido, no sentido de trazer um grupo de informações que vão nos possibilitar a galgar os degraus do progresso com mais facilidade. E, continuando aí, na mensagem de número 7, ele convida todos nós a praticarmos a lei divina e sermos humildes e submissos a essa lei. E lembrando que o Livro dos Espíritos coloca para nós que nós fomos criados para sermos felizes. E o homem só é infeliz quando se afasta da lei. Por isso, essa citação, que nós necessitamos ser submissos à lei. E os Espíritos sempre falam que nós somos espíritos rebeldes, nesse sentido. A gente sempre quer dar um jeitinho para não seguir a lei. E o caminho para a felicidade é exatamente se submeter. Só que nós temos ainda um grau de rebeldia muito grande em relação a isso, parte pela falta de crença sólida. E se nós olharmos para a humanidade hoje, nós estamos passando por uma fase que os espíritos estão cada vez pensando em si mesmos. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sou dono de mim, faço o que eu quiser. Quer dizer, não se coloca abaixo de nenhuma regra. Claro que isso aí tem muitos motivos, inclusive alguns em que os culpados somos nós, no sentido de, enquanto pais, não termos a condição de impor uma disciplina dentro de casa, que começa dentro de casa. A disciplina que eu estou falando é isso, porque seguir a lei de Deus, ela tem umas regras, e regras são para serem seguidas. E nós observamos que de um tempo para cá, nós estamos falhando como os primeiros educadores dessas almas. Porque de um tempo para cá, as gerações estão ficando cada vez mais sem respeito a ninguém, aos pais, aos professores, e isso é rebeldia. Então, não pode dar boa coisa. Hoje as pessoas querem fazer o que querem em detrimento do outro. Eu acredito que na maioria de nós aqui, tem alguns mais jovens há menos tempos aqui, há menos tempo, mas a gente sempre escutou: meu direito termina quando começa o do outro. É o mínimo de respeito que tem que se ter, exatamente olhando para o outro. No decorrer desses tempos, essa palavra, o respeitar o outro, no meio profissional, né, todo mundo coloca para as indústrias, para todas
os ramos de negócio, todo mundo quer trabalhar, já foi empatia, já chamou de inteligência emocional, mas no fundo é o quê? É você respeitar o outro, é fazer o outro tudo aquilo que você queira que o outro faça com você. O tratamento de respeito que você quer, você tem que dar ao outro também. Então é uma contrapartida, e a gente, hoje, a sociedade está muito nessa. E quem pensa assim, as consequências, as decisões tomadas, elas vão dar errado, porque as decisões estão sem pensar no outro, sem pensar na coletividade, está todo mundo, cada um pensando em si, e o resultado não é bom. Inclusive com, vamos dizer assim, o entendimento do que é a vida em si. Por que nós estamos aqui? Tem muita gente que não passa nem perto da cabeça delas um compromisso com a imortalidade da alma, um compromisso com a lei, quer dizer, escapa da lei dos homens, mas não tem nem noção de que vai ser pego na curva com a lei de Deus. Não tem como. Isso é uma mistura de falta de conhecimento, ele tem como consequência aí a falta de fé nessas coisas. As pessoas não se debruçam em cima disso, pelo menos para estudar. Você vê, a imortalidade da alma, ela no mínimo, ela teria que ser considerada pelos fenômenos que ocorrem, não só pelos fenômenos. Eu estou falando que uma coisa é você entender pela lógica, e hoje os próprios cientistas já estão quase que admitindo que sobrevive alguma coisa, porque a própria matéria, ela não acaba. Então as mentes mais abertas e com raciocínio mais lógico, colocam isso humildemente, falando assim, poxa, não é possível. Se a matéria que é a matéria, ela resiste, ela não se perde, o ser inteligente tem que ter alguma coisa que sobreviva a isso. Quer dizer, a mesma lógica que Kardec usa, a pluralidade dos mundos habitados, o argumento de Kardec é o que é usado hoje em qualquer introdução de estudos ufológicos. É matemática. E hoje tem muito mais, o número de possibilidades é muito maior do que na época de Kardec. Por quê? Porque os nossos aparelhos evoluíram. Hoje o número de sistemas solares multiplicou a não sei quanto comparado com a época de Kardec. E o raciocínio de Kardec era simples. Se você fosse um engenheiro, construísse um apartamento com 100, um prédio com 100 apartamentos, você habitaria só um? É um pensamento lógico, não tem a ver com eu vi, eu sei, é algo que você perde, realmente. E hoje esse número fica muito maior de probabilidade de ter planetas iguais à Terra. Olha só, não é nem... Você pode, se você fizer a possibilidade de vida, não tem jeito. E a doutrina espírita revelou isso há mais de 150 anos, 160, mais ou menos, aproximadamente, revelar a pluralidade dos mundos habitados, consolidar isso. Então são informações que estão por aí. Então, no mínimo, se levar a sério alguma coisa... Quantas vezes Chico Xavier foi estudado, inclusive pela NASA, por um monte de cientistas, não só Chico Xavier, estou falando Chico Xavier porque é o médium mais confiável que a gente conhece aí, mas muitos médiuns estudados por cientistas. Mas qual o interesse deles? O interesse em usar a força do pensamento, usar esse poder para ativar a bomba, para desativar, com fins bélicos. Quando a importância disso para a humanidade, isso é fundamental, você imaginar a pessoa assim, não, eu sobrevivo. Muda tudo. Muda tudo. Em todos os sentidos, no sentido de esperança, fé no futuro, de saber que você tem um objetivo a cumprir, da dor, que é o consolo diante da perda dos entes queridos, você saber que aquela inteligência sobrevive, que você vai encontrar com ela,
Isso a imortalidade da alma já dá, mas a reencarnação ainda dá uma outra projeção. Cara, eu vou viver novamente nesse mesmo círculo. Eu vou retornar com esses espíritos para continuar o processo de aprendizado entre nós. Então, a humanidade descarta isso tudo. Se descarta Deus hoje como se estivesse dando um peteleco numa mosca. E a própria ciência, e mesmo no meio espírita, que alguns espíritas, mesmo com muito galão aqui, com divisa, quer descartar Deus, quer descartar Jesus do espiritismo. Só que eles se esquecem que a própria ciência, quando bem estudada, ela tem que admitir a hipótese de Deus. Porque senão não tem, sem a teoria criacionista, não há explicação do universo. Você pode falar para qualquer cientista aí. Porque o cara vai falar, o Big Bang, tá legal, 2 partículas se chocaram, mas e quem criou as 2 partículas? Não tem fim isso. Então é uma discussão que quando você leva para a lógica, como Leon Denis, como os espíritos falam, Leon Denis fala, Deus, olha para a natureza, porque você vai ver Deus. Os espíritos, com Kardec, falam, como é que eu comprovo a existência de Deus? Olha para tudo no universo, que o homem não fez, Deus, isso é tipo assim, não tem outra explicação. Então, isso é se submeter. Mas qual o grande problema da humanidade? Nosso problema, todos nós. Orgulho e egoísmo. O orgulho, que é o que impede de nós admitirmos que existe coisas que ainda estão fora do nosso conhecimento, estão fora do meu quintal. E admitir isso, você fala assim, mas é assim? Será que as pessoas têm? Tem. As pessoas... o orgulho, quando é muito grande, mede isso. As pessoas muito orgulhosas são suscetíveis a se aborrecer com qualquer coisinha, se sente milindrado. E isso é o termômetro. Então, faz questão de ser tratado assim, um tapete vermelho, ter todas as deferências. E os espíritos falam, a humanidade... Os espíritos falam assim, vocês estão cansados de estender tapete vermelho para uma pessoa desonesta, que tem maus procedimentos por conta da posição social. E vocês nem recebem alguma pessoa que tem uma aparência humilde, mas é uma pessoa boa, boníssima. Quer dizer, ainda se trata muitas coisas pela aparência e posição social. Então, o orgulho... o ângulo de inclinação nasal, isso atrapalha tudo. E se você se acha melhor do que o outro, o egoísmo vem a reboque ali andando junto, porque eu quero tudo para mim, é o egocentrismo. Eu sou mais importante que você, então eu tenho que ter tudo para mim, nada para o outro. Então é muito importante essa visão. Parece que a gente... Então, um negócio que a gente sempre escutou. Todos os caminhos levam a Deus. Não interessa qual religião que você professa, que você pode chegar lá da mesma maneira. Isso é correto? Mas só é correto porque existe a reencarnação. Porque você pode ter uma pessoa que hoje está encarnado e diz que, por exemplo, falar da religião, a maioria de nós professou já, o catolicismo. Pode estar lá, reencarnado, e ser católico nessa encarnação, mas como espírito, ter o conhecimento das leis de Deus e do universo. Não é porque está carimbado que é espírita, que é católico, que é protestante, que é umbandista, não é isso. É o espírito. Porque acredito em Deus, até onde vai minha crença? Até onde vai?
cada um tem isso diferente, que uma coisa é você analisar isso independente do conhecimento que você tem. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que é evangélica, que não acredita em reencarnação, que acha que a verdade está toda na Bíblia e interpreta a Bíblia quase que ao pé da letra ali, com pouco jogo de cintura ali para interpretar as coisas. Essa pessoa pode ter fé? Pode. Só que a fé, ela é proporcional ao conhecimento que a gente tem. Porque tu pode aguentar até uma certa faixa. Mas quando o peso do fardo é muito grande, não tem como você ultrapassar aquilo ali. Porque tem muitas pessoas que tenho fé. Aí, vamos supor, perda de um ente querido, principalmente filho em eternidade, às vezes desmonta. Tem gente que aguenta? Aguenta. Os que aguentam é por quê? Porque tem maturidade espiritual. Que a gente tem que entender isso. O conhecimento do espírito, ele é independente do papel que eu estou representando agora. Eu posso não estar ligado a religião nenhuma agora, por conta da necessidade reencarnatória que eu tenho. Mas eu, como espírito, eu tenho esse conhecimento. Então não interessa qual papel que eu estou interpretando, aquele conhecimento eu tenho. Isso é maturidade espiritual. Então, por isso que a gente diz que não está ligado ao papel que eu estou representando hoje, ou seja, a religião que eu estou professando hoje. Então você vai encontrar gente melhor do que nós, que não é espírita. Pode? Pode. Mas que são espíritos mais maduros que nós. Já sabem o que nós sabemos. Então, a gente tem que ter esse raciocínio, porque valorizar as informações que a doutrina espírita passa para nós e usar isso a nosso favor. E nesse último item, o Espírito de Verdade fala em algo muito importante para nós, que o trecho é curto, mas a gente vai pegar algumas coisas aqui. Ele fala assim, ó, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Tem gente que é tão orgulhoso que se nega a pedir ajuda, até a Deus. Isso é orgulho. Porque ele está falando isso, eu vou ajudar, mas só se você pedir. Aí você vai falar assim, também é picuinha de Deus, né? Ou os espíritos vão falar, se você não pediu, eu não te ajudo. Olha por outro lado. Porque se a gente não pedir, lembra, bater para a porta se abrir. Isso se chama sintonia. Se a gente não abrir o coração e pedir, eu não recebo nem a intuição para me dar força para passar por aquilo ali. O pedir é um ato de me voltar para aquilo ali. Não é porque se você pedir orgulhosamente também, não vai ter essa sintonia. A ajuda vai vir e você não vai nem perceber. Então daí a nossa necessidade, sabe aquele negocinho de birra de criança? Que a criança está ali chorando, tu vai querer, não quero. Está ali doida para que você vai lá, não quero. É assim que nós somos, crianças espirituais, quando agimos com essa rebeldia. Então ele prossegue aqui, ó. Seu poder sobre a terra, inteiramente e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. Quem não acredita em Deus, quem não se submete a essa lei, não vai nem pedir essa ajuda. Porque a pessoa se acha autossuficiente. A diferença da fé humana para a fé divina. A fé humana fala, não, eu confio no meu taco. É bom isso? É. Tu tem que ter confiança. Tu tem que se dispor a fazer as coisas. Mas a fé divina, ela começa quando você já acabou, esgotou o que você pode fazer. Aí a humildade fala assim, olha, já fui até onde eu podia, por favor, me ajuda.
Se você não se direcionar para isso, não vai ter ajuda, porque você não vai sintonizar, você não vai nem perceber. Porque você tá esperando, sabe aquele negócio de cliente especial? Tu entra ali, não, eu quero ser atendido primeiro que todo mundo, porque eu me acho melhor. Tem uma historinha que todo mundo já deve ter escutado aí, que aquele negócio, o cara tá vindo uma enchente, o cara falou assim, fulano, vamos sair que o negócio aqui vai encher. Vai, eu te dou uma carona aqui, vamos. Não, já pedi a Deus, Deus vai me salvar. O cara passa outro e depois, o troço já está chovendo muito, passa com a caminhonete. Rapaz, vamos embora, o troço está enchendo. Cara, não. E o troço foi enchendo, ele foi para o telhado. Veio um helicóptero, parou perto dele e falou assim, ó, vamos embora, está enchendo. Não, eu pedi a Deus, Deus vai me salvar. O cara morreu, afogado. Chegou lá no céu, a historinha é essa, o cara chega no céu. Pô, Deus, eu com uma fé danada e te pedi, confiei e você deixou eu morrer. Eu falei, pô, te mandei um cara primeiro, te mandei uma caminhonete, te mandei helicóptero e você não foi. O cara estava esperando, aqui tá bom? O cara estava esperando um milagre, mas Deus ajuda os homens pelos homens. Então nessa hora o orgulho atrapalha tudo. Então ele prossegue aqui, que todos os espíritos sofredores, antes ele fala assim, ó, o bálsamo consola, o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Olha que troço importante, que está num texto desse e a gente não percebe a importância. Para o Espírito falar isso, bota essas duas palavras, o devotamento e a abnegação, e fala que a sabedoria humana reside nessas duas palavras. Ele continua, que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade. Em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais, que são o seu quinhão aqui na Terra, o que quer dizer isso? O sofrimento que nós passamos, ou são causas atuais, ou sejam, passos infalsos que nós damos diante da lei, escolhas erradas que nós fazemos agora, ou de vidas passadas. Causas atuais ou causas anteriores. Por quê? Aí entra todo o raciocínio lógico de Kardec. Porque Deus é perfeito, é o Criador de todas as coisas. A lei é justa e misericordiosa. Cara, se a lei é justa, nenhum de nós, nem a pior das pessoas que existe no mundo, está desamparada, porque a lei é de misericórdia, e não está sofrendo sem motivo, porque a lei é justa. Simplesmente assim. Então essa é a lógica, por isso que ele fala, tem que segurar a onda aí. E ele vai, usai, pois, como divisa. Então ele dá todo mundo gosta de receita, né? Isso aqui é uma receita. Usai, pois, como divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Caridade e humildade, o que é isso? São exatamente as duas virtudes opostas ao orgulho e ao egoísmo. Exatamente. E prossegue aqui, ó. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. É aquela velha chamada consciência tranquila. Quando você passa por um dia, uma experiência, o teu dia profissional, o mundo dos homens, o mundo material te convidou a fazer besteira o dia todo, e você resistiu, fala, não, isso é contra a lei, isso está errado, não vou fazer. E a gente às vezes até fala assim,
Pô, me prejudiquei, tipo assim, pessoalmente, mas pelo menos vou chegar em casa, vou botar minha cabeça no travesseiro e vou dormir. É isso. Olha o que ele fala, a importância disso. Ele dá essas duas palavras, devotamento e abnegação, diz que são as chaves para você suportar tudo, diz que isso vai dar tranquilidade de espírito, e depois fala, ó, olha a coisa prática, o coração trabalha melhor, a alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimentos, visto que quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. Ou seja, vá e não peque demais, senão vai te acontecer coisa pior. Jesus falou quando curou alguns. Isso aqui é uma ligação muito clara e é uma instrução muito clara do que define a medicina espiritual. Nós somos doentes porque o espírito está doente. Aquele negócio, ó, se afastar da lei. A gente só não é feliz porque se afasta da lei. Lei de causa e efeito. Plantei e vou colher. Agora, não, quero ter liberdade. Pode ter? Pode. Pode. A semeadura é livre. Mas a colheita é obrigatória. A gente quer fazer as besteiras que quer abusar com tudo que tem direito, tanto no mundo material quanto no moral, e não quer ter consequência. Tem uma propaganda aí que eu não sei nem se ainda está, a gente não deve falar muito, mas aquela propaganda que o cara vai lá, come um monte de coisa e depois toma um negocinho lá. Come tudo, claro, tudo é equilíbrio, né? Mas ali está, exagero em tudo quanto é alimento, pesadão ali. Ah não, pode comer à vontade, depois toma um negocinho ali que está tudo certo. E a gente é muito assim, vamos fazer as besteiras que a gente quiser. Olha como é que isso é um comportamento, é um hábito milenar, que a gente, claro, não tem como se livrar disso de uma hora para outra. Mas é a mesma coisa que a gente fazia na época do catolicismo. Chuta o balde a semana toda, domingo vai na missa. Ah, quanto que eu devo aí? Ah, reza uma Maria, 10 Pai Nosso, não sei a coisa. Está tudo certo, zerou a conta, pimba, segunda-feira, pé na jaca de novo. É isso. A gente ainda não está se vendo como espírito, da maneira como a gente tem que ver. Que a gente carrega conosco o nosso histórico. Nenhum bem que a gente faz ou fez, ele é apagado. Ótima notícia. Só que em contrapartida também, nenhum mal que a gente fez vai ser esquecido pela lei. E a gente sempre clama pelo lado misericordioso da lei. Mas a gente esquece que a lei também é justa. Então, é um momento de chamada à responsabilidade. O Espiritismo faz isso. E como é essa chamada? Ninguém vai poder chegar aqui, por milagre, e transformar ninguém. Não existe isso. Não existe milagre com essa concepção. Ninguém vai ser ungido aqui, entrar por aquela porta um dia e virar santo no outro. Ah, agora o seu espírito virou santo. Não. E nem quando morrer. Nem quando morrer. A gente vai continuar sendo o que é. É claro que quando a gente desencarna e o corpo fica por aqui, nós vamos sair do papel que eu estou representando e vou voltar a ser o ator, com um conhecimento maior, que já representou vários papéis e tal. Mas moralmente, eu não vou ser melhor nem pior do que eu sou, do que eu demonstro aqui. Você é a mesma pessoa, porque esse é o processo de educação. Agora, para entender isso, quando ele fala a importância, olha que ele dá essa palavra, o devotamento e abnegação,
Não são coisas teóricas. Não são coisas teóricas, são ações. Quando você fala o que é um indivíduo ser devotado, ele se entregar a alguma coisa, a algum pensamento, alguma ideia, a alguém, ser fiel a alguém. Ter a devoção é dar valor àquilo ali e cumprir. Quer dizer, uma ação. Ele está falando isso em relação aqui à lei de Deus. A abnegação, apesar, e isso Kardec faz alguns comentários, Kardec é muito meticuloso, muito detalhista, um homem de letras. Então, em alguns textos, os espíritos usam a palavra devoção e abnegação quase como sinônimos, mas realmente são muito parecidas. Mas a abnegação é algo um pouco acima. Ele diz até que ela se difere em grau. A abnegação é algo mais. O devotamento é você dar-se, apesar de você, por exemplo, uma obra social, uma coisa é você simplesmente doar algo. E o pessoal sempre fala isso, né? Mais do que doar algo material, que muito necessário, você dá um passo além quando você se doa. O devotamento também seria isso. Você puxa dentro de você alguma coisa, mas a abnegação, ela está a diferença no grau, porque você esquece de si mesmo em favor ao outro, a ponto de você até morrer por isso. Kardec faz uma comparação disso na Revista Espírita. Ele narra um caso de um médico que, tratando pessoas com um tipo de doença, com uma pandemia da época, e ele está ali, e mesmo ele estando doente, que se dane, ele continuou ali e até morreu por isso. Mas ele se doou pelo outro. E outro exemplo que ele deu foi uma médium de cura, que era totalmente devotada ao trabalho, se doava ali, estava ali, atendia todo mundo, mas isso ele chamou de devotamento, que era uma médium devotada. O médico ele chamou de abnegado. Então a diferença ali foi na gradação, no grau da entrega. Então, os dois são ações, mas no caso a abnegação é esquecimento de si mesmo ali, em detrimento ao outro. Quer dizer, foi mais além, é o máximo daquela ação. Então são ações, não são comportamentos, não são palavras só, não é teoria. É uma ação, por isso que ele diz que é uma prece constante. Não é você olhar para o alto, estender as mãos e orar. Não, esses caras aqui não estavam orando, estavam fazendo. É como se faz, o trabalho no bem é uma prece diária também. O trabalho honesto. Por quê? Porque você está cumprindo a lei. Você está sendo submisso àquela lei. É que a palavra submissa, ela leva as pessoas para um lado que fere o ego, né? Hoje em dia, então, se você falar isso, você vai falar, que isso? Submissa? Não pode ser submissa. Mas aí nesse caso é uma submissão à lei, a algo maior, uma submissão consciente. E é a lei. E aqui é a receita. A receita, para as pessoas que gostam de receita, a receita dentro do Espiritismo não é aquele troço pronto que você faz mecanicamente e acontece. Tem que ter a ligação, tem que ser de coração, tem que ser um treinamento. Eu ia falar espontâneo, mas a espontaneidade, a disciplina antecede a espontaneidade, mas tem que ser sincero. Por que a sinceridade? Porque essa sinceridade é que vai trazer a frequência vibratória para conectar com esse mundo espiritual. Então não adianta a pessoa ficar pedindo uma ajuda, sem entrar naquela faixa. E só entra na faixa se for de coração, se tiver realmente sentido aquilo ali. Não adianta o cara chegar lá e dizer, aquele exemplo que nós demos, vai lá, reza 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria.
Pô, se você estiver repetindo aquilo ali mecanicamente, o pensamento não está provocando uma sintonia. A repetição mecânica. Veja bem que não é nem você repetir a oração, porque o Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou. Mas quando você estiver falando o Pai Nosso, tu tem que realmente estar sentindo ali, aquilo ali. Pai Nosso que está no céu, tu tem que estar se entregando aquilo ali, sentindo aquilo ali. Aí vai valer, porque atinge o objetivo de você entrar em sintonia com o plano espiritual. Então hoje, às vezes a gente reclama de falta de ajuda. E a gente fala muito isso quando estuda principalmente obsessão, influência espiritual. Porque tudo é como a emissão de rádio. Todas as rádios estão emitindo agora, estão transmitindo. Mas só para eu escutar as rádios, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, ligar o rádio. E depois sintonizar em alguma estação. Se eu não sintonizar, eu posso até ligar o rádio, mas se eu não sintonizar em alguma estação, eu não vou escutar o que ela está transmitindo. Isso que é sintonia, frequência. Frequência igual. Se eu não fizer isso, eu não vou nem perceber a ajuda que eu estou recebendo. Não vou nem perceber. Por isso que eu tenho que estar sentindo, e a humildade, ela é essencial nisso. Lembra quando Jesus falou assim, ora, mas não ora igual aquele cara lá. O cara está chegando assim, Senhor Deus, me ajuda, eu sou melhor do que ele. Não tem sintonia. Não vai estar atingindo o objetivo, que é se ligar ao plano espiritual superior. Se você está com esse pensamento orgulhoso, você vai estar se ligando a quem é um espírito orgulhoso. É um espírito do mesmo nível. Então, é essa condição. E nessas duas palavras, devotamento e abnegação, é porque elas são o auge. Se a pessoa faz isso, ela já está praticando a caridade. Isso é uma consequência. Já é um status que o espírito adquiriu. E ninguém atinge isso de graça. Por isso que nós falamos, uma pessoa não é espírita hoje, está em outra religião, mas ela já passou por aquilo ali. Tem uma figura assim que a gente fala, a gente usava muito isso em observação do dia a dia mesmo. O pessoal fala muito do pessoal que vem de fora, né? Principalmente português. E fala assim, esse pessoal vem, olha aí, tudo está com dinheiro aqui. Quer dizer, nego viu aonde a pessoa chegou. Isso eu estou falando de português, porque isso é um exemplo que eu estou na cabeça, porque eu vi isso. Mas é de qualquer um. Você olha a posição que o cara está. Todo mundo olha aqui. Mas ninguém viu o que ele teve que passar para chegar aqui. Esse senhor que está me vindo na cabeça, quando eu era jovem, o pessoal falava assim, lá fulano, aí chegou aí, está cheio de dinheiro. Mas pô, ele tinha um bar, que era debaixo da casa da minha tia, que era um sobrado, ele tinha um bar embaixo. Cara, o cara saía dali 1h pouco da manhã, ia para a casa dele e voltava às 5 horas. A gente até brincava com ele. Pô, se eu chego em casa, dá boa noite para a esposa e tchau. Toma um banho, muda a roupa e volta. Quer dizer, ninguém olha, a lei de Deus é isso, ninguém tem nada de graça. Tudo que a pessoa tem como posição moral, claro que aí não é identidade, é uma comparação. A gente fala isso porque ali representa o trabalho que a pessoa teve para conquistar aquilo ali. Na vida espiritual é a condição moral. Se você vê uma pessoa que ela aguenta passar pelas tribulações, que ela tem fé, que ela se coloca com equilíbrio, ninguém deu para ela de graça. Ela não saiu daqui e comprou no mercado ali 1 quilo de paciência, 200 gramas de fé, não teve isso. Ela conquistou aquilo ali num processo educativo durante várias encarnações, independente das informações que ela tem agora.
Mas com certeza ela como espírito, essa pessoa como espírito, ela passou por essas experiências. E a gente afirma exatamente por isso. Não tem nada de graça. É tudo fruto do esforço do espírito. Por isso que tem que chegar lá, bater para a porta se abrir. Se não tiver um movimento nosso, as coisas não vão cair do céu. Então o pessoal fala assim, estamos passando por uma época de transição, a Terra vai passar no futuro, que o pessoal bota uma data aí, mas isso não tem, o livro dos Espíritos é claro, não há determinismo nos fatores morais da vida. Quando tem comportamento moral envolvido, você não tem data. Agora, interpretação errada também de alguns, porque essas datas que se dão são períodos extensos. Essa parte de mudança de fase do planeta já está desde na época da codificação, já estava, lê lá na Gênesis, os tempos são chegados, geração nova. Aquilo ali já estava em processo, isso aí não é de agora, não é um ponto, é um processo imenso. Olha, são 8 bi população do planeta. André Luiz, informação de André Luiz, desencarnados são 3 vezes mais, 8 vezes 3, 24, com 8, 32. 32 bi são os espíritos que estão na Terra. Isso é uma conta aproximada, só para ter uma ideia. Cara, isso está encarnando e desencarnando. Olha quanto tempo demora para que esses negócios, algumas pessoas estão vindo, estão tendo a última oportunidade. Não passou de ano, amigo, vai para um planeta idêntico à Terra na época que ela era primitiva, quando os capelinos vieram para cá. É isso, é um processão. Agora, isso vai acontecer como? Com uma data marcada, vai chegar um dia, por mágica, o planeta passou de prova de expiação para planeta. Não. Isso só vai acontecer se nós nos modificarmos. Então, essa turbulência que a gente está vendo na sociedade é aquela hora. É a hora que a onça vai beber água, que vai separar o joio do trigo, que as pessoas estão se mostrando como elas são, com tudo que tem direito. E essa hora, por isso que, olha só, as profecias, vocês podem olhar todas as profecias lá, ela diz o seguinte, quando eu falo assim, o mundo está acabando mesmo, está de perna para o alto. É porque todas as previsões, baseadas em quê? Baseadas no conhecimento do processo, que vai estar uma desordem tremenda. Por quê? Porque são espíritos que estão reencarnando também, tendo a última oportunidade. Então está misturado o joio e o trigo num rolo só. Vamos torcer para que a gente vá para o lado do trigo, né? Mas é isso, essa mensagem, essas 4 mensagens do Espírito de Verdade, elas têm um peso muito grande, porque é um espírito que direcionou Kardec na época da codificação. Tem uma nota no rodapé, abaixo dessas quatro mensagens, que o espírito, a editora, não, é na página até anterior, é depois da segunda mensagem, dizendo que ele se identificou em 1856, obras póstumas, e que está chamando Meu Guia Espiritual, por intermédio do médium Senhora Baldin, esse espírito iluminar. Durante toda a missão de codificação da doutrina espírita, Kardec foi por ele assistido e altamente inspirado por meio de suas mensagens eminentemente cristãs. Nota do tradutor. Alguns dizem que é Jesus, não interessa quem, interessa o que foi dito. Porque nesse nível de espiritualidade, nesse nível de evolução espiritual, os espíritos podem mandar qualquer um para dar o recado. Mesmo Emmanuel fala, no A Caminho da Luz, que Jesus e um grupo de espíritos perfeitos que estavam responsáveis pela Terra. Quer dizer, tem um ali porque um
tem que estar rotulado, Jesus gerenciando eles todos. Mas é isso, a gente personifica muito as coisas, quando o importante é o conteúdo daquilo ali. Mas eu estou lendo isso exatamente para quê? Para a gente ver o peso desse espírito, para valorizar o que ele está falando, que já é importante, porque ele está colocando esses dois procedimentos, devotamento e abnegação, como algo que vai nos fortalecer e que nos vai dar condição de seguir adiante, tendo esperança no futuro, segurando os trancos que a gente vai tomar. E é exatamente isso, dentro do que a gente pode fazer, isso significa, está esse tumulto todo aí fora, a gente tem que parar, entrar em contato com o plano espiritual, pela prece, pedir ajuda, apaziguar a mente, é o que ele está falando aqui, o espírito tranquilo com as suas posições, não interessa que está todo mundo fazendo errado, eu vou fazer o certo. Para quê? Porque essa tranquilidade de conseguir botar o travesseiro lá, ou a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, isso traz o quê? Como ele está falando aqui, saúde para o corpo. Porque qualquer desvio que eu faça de comportamento vai influenciar no meu corpo. Então, é o que dá tranquilidade, é o que vai fazer com que a gente suporte de uma maneira melhor essa fase de transição. Que Jesus nos abençoe. Muito bom, né? Reflexões, essas mensagens para calar fundo ao nosso coração. Obrigado, Paulo. Agora nós vamos para o segundo momento, que é o momento dos passes. A nossa irmã Sandra vai fazer o comentário aqui daquela mensagem que nós lemos no início, lá, a mensagem paz, do caminho, verdade e vida. Então nós vamos pedir aos médios que se desloquem, ocupem os lugares do passe com calma, para a gente não perder toda essa vibração que nós colhemos aí ao longo do estudo sobre a mensagem do Espírito Verdade, Espírito de Verdade, né? Então vamos rezar, vamos pedir a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos guias da casa, ao Altivo, toda a equipe do Altivo, doutor Hermo, tantos outros. Pedir a eles que estejam conosco, nos envolvam a todos um sentimento de amor, de paz, de harmonia. Envolva a irmã, a Sandra, que vai comentar esse momento, vai sustentar os passes, sempre apoiada pelos guias da casa e dela. Que seja em nome do amor, que pretende envolver todas essas atividades da casa, que nós tentamos sempre trabalhar em nome do amor, que seja em nome de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que possamos iniciar esse momento de passes. Assim seja, graças a Deus. Paz. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre nossos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interrogam ansiosamente pelas possibilidades da colaboração especial junto às atividades humanas. Por que os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais do mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque das nações? Por quê? Porque nós somos um planeta de provas e expiações. Precisamos nos esforçar, entender as palavras de Jesus. As doenças, precisamos dela para o nosso progresso, para a nossa resignação. As guerras das nações, às vezes necessárias nos planetas de expiações, para o progresso de uma. Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar aos homens os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente como as
reiteradas e afetuosas recomendações de paz, que as comunicações além-túmulos, porque ainda não se harmonizaram com o Cristo, porque seria muito fácil a gente receber todas as informações, mas no nosso planeta nós não estamos preparados para isso. Precisamos ainda de muita resignação, muito aprendizado. Precisamos confiar no Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos, quando voltava a confortá-los no plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceitos de revelação sobrenatural. Jesus demonstra-lhe a sobrevivência, deseja-lhe a paz. Jesus ensina a palavra, ensina a gente a ser obediente a Deus e às suas palavras, seus ensinamentos, e procurar a paz, cada um procurar sua paz interior. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecer-lhes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame, compromissos individuais. Cada um de nós tem o seu compromisso com Deus. Cada um de nós viemos com uma missão e temos que procurar ver o que viemos fazer nesse mundo para seguir. Trabalhar e sofrer constitui processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atendemos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos para entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respeitam a sombra, à espera do fogo farto do menor esforço. Na verdade, sempre temos que fazer esforço, porque ficar parado, esperando cair do céu, a gente não evolui. Que todos vão para casa em paz. Em nome dessa paz, dessa harmonia, do amor, dos guias da casa, sempre presentes, tantas vezes citados e agora em pensamento, nós agradecemos mais uma vez a Jesus, a todos os que aqui estivemos, encarnados, desencarnados, envolvidos, mais uma vez nessa vibração de amor. Que esse sentimento esteja conosco no retorno aos nossos lares, que seja em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai, que possamos, profundamente agradecidos, louvar o nome de Deus, louvar o nome de Jesus, desses espíritos grandiosos que nos antecederam, e pedir pelo encerramento da reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus.